Bom, pessoal, então para hoje o que eu tinha era isso. Não esqueçam que a nossa prova está marcada para o dia 17 de julho, tá? E estudem porque não vai ser fácil. Eu vou foder com a vida de vocês, cara. Caralho, professor, vai vadiar a prova pra semana que vem? Não. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Caralho, cuzão! Foi muito mal nessa prova aí. Não sei nada do conteúdo. Conteúdo difícil pra caralho. Ainda mais que o professor não deixa nem colar. Zoiudo, fica só cuidando dos outros. Não tem o que fazer. Enfim. Vou pensar em casa sobre isso, que tenho mais tempo. 3 horas depois. Mas olhe bem, se não tem que descer o cacete mesmo. Eu aqui me matando de trabalhar, esse vagabundo dormindo. Mas isso não vai ficar assim. Ô moleque, você vai ficar a tarde inteira aí deitado? Não vai fazer nada? Quem ganha dinheiro deitado é puta. Vai arrumar alguma coisa pra fazer. Vamos, acorda, vai fazer alguma coisa, vai estudar. Eu vou pesquisar um bagulho de genética aqui, o primeiro que apareceu, eu vou entrar naquele mesmo. Vai esse aqui mesmo. Eu falei assim, eu falei assim, quem não curtiu o vídeo, quer dar o bumbum pra mim, quer dar o bumbum pra mim, o bumbum pra mim, o bumbum pra mim, e eu como mesmo, hein? Fala galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Você Não Sabia, pois se você soubesse não teria vindo pesquisar, não é mesmo, jovem gafanhoto? Então galerinha, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai estar indo no IFC de Concórdia perguntar para os animais, alunos que estudam lá, o que eles acham sobre divisão celular. Então bora pro vídeo! Editor, coloca aquela introzinha boladona, tá ligado? É claro. Então galerinha, chegamos aqui no IFC de Concórdia, vamos perguntar pra galera aí o que eles entendem sobre divisão celular, né? Então vamos pedir pra esse daqui primeiro. Yuri, o que você entende por divisão celular, cara? É quando uma célula se divide. É mesmo? Mais alguma coisa? Elas ficam duas em vez de uma só. Parabéns. Karen, você tem alguma coisa a falar sobre divisão celular? Deve ser alguma coisa meio com mitose meiose. Realmente. Tem. Tá, vamos ver esse seleto grupo de pessoas que atrás. Fala galerinha, boa tarde, tudo bem? Darley, o que você entende por divisão celular? Celular é quando as células se dividem. Outra vez? Você, Camila? Tem diferença da divisão celular em meiose e mitose. Ah não, de novo não. Isso eu lembro. Uma pessoa entende alguma coisa. Lenin, o que você acha sobre divisão celular? Acho nada. É falta de remédio. Sempre tem um, né? Então galerinha, vamos pedir pra mais uma pessoa que tá lá fora que eu acho que ela entende.
Olá, Vitória. Tudo bem? Boa tarde. Como é que você está? Cagão sem exceção. Bem, então como vocês puderam ver, né, a Meliante ali não quis falar pra gente que ela entende por divisão celular. Então pra isso a gente chamou um professor especialista no assunto pra explicar pra gente, né? Então, agora é com você, professor. Mas antes um recadinho do Mano Elias aqui. Então, gurizada, a parte que vem depois aí é a parte da explicação do conteúdo, a qual o Vinícius conseguiu explicar muito bem. Então por isso eu decidi não fazer nenhum corte, nem colocar memezinho no meio, nada, tá ligado? Porém, essa parte ficou um pouco comprida. Então, por isso que eu tô passando aqui só pra deixar duas opções de assistimento pra vocês aí. Então, lá vão elas. Opção número 1. Se você é uma professora de genética muito querida, eu recomendaria você assistir essa parte, né? Porque é dali que você vai tirar a nossa nota, né? E, opção número 2. Se você é um aluno de genética e está em uma janta da turma, eu recomendaria você pular pro minuto que está aparecendo aqui na tua tela para o vídeo, para você ter uma experiência menos maçante do vídeo. E também, se você não aprendeu o conteúdo durante o semestre, não adianta você querer aprender o conteúdo num vídeo, né, velho? Vamos falar a verdade, né? Então, faça a sua escolha e bom vídeo! E aí pessoal, bom dia a todos. Hoje estamos aqui com um conteúdo um tanto quanto complexo para vocês que estão fodidos na matéria de genética. Não sei, independentemente do curso que você estuda, a gente está aí para tentar sanar algumas dúvidas aí em relação à divisão celular. Bom, então aqui a gente tem um esqueminha da divisão celular, que inicialmente a gente tem que entender que ela pode ser feita por mitose ou por meiose, certo? A primeira parte a gente vai estar falando sobre a mitose. A mitose ela é dividida em 4 fases: prófase, anáfase, metáfase e telófase. E temos também a fase da intérfase. A fase da intérfase é quando a célula está em repouso, ou seja, ela está se preparando para posteriormente realizar a duplicação. Então, nessa condição de intérfase, a cromatina ela não está condensada, ela está espalhada, ela está ocupando todo o volume da célula. Os centríolos, existe um só, existe o nucleolo, que depois mais a gente vai ver que vai mudar conforme o decorrer das fases. Ela é dividida então em pré-síntese, na duplicação do DNA e em seguida na pós-síntese. Então, da intérfase, a primeira fase após seria a prófase. A prófase é onde a célula vai começar os processos para ocorrer a divisão celular. Lembrando, mitose por enquanto, tá? Então aqui a gente pode ver que a cromatina começa a condensar, tá? Ela começa a se concentrar em um único ponto ou em um volume muito pequeno do que quando na fase de intérfase. Aqui a gente pode ver os cromossomos já, tá? A formação dos cromossomos, eles ainda não estão organizados. A formação de 2 centríolos, então ao invés de termos um centríolo, a gente vai ter 2 centríolos que vão migrar para polos opostos da célula e isso vai acabar forçando a divisão celular, certo? E aqui a gente pode ver que não tem a presença de nucleolo. Por quê? Porque está diminuindo a concentração do RNA mensageiro e proteínas, que é a composição básica do nucleolo. E quando você diminui a concentração de RNA mensageiro e proteínas, o próprio nucleolo é consumido no processo e isso acaba fazendo com que o nucleolo desapareça, certo? Então pessoal, aqui a gente tem agora as outras 3 fases, a metáfase, a anáfase e a telófase, que vai finalizar a divisão celular da parte mitótica, certo? Então a metáfase é quando ocorre o emparelhamento desses cromossomos no centro da célula, certo? Vocês podem ver aqui como eu desenhei no exemplo. Os cromossomos não estão aos pares, tá? Eles estão um embaixo do outro, não estão aos pares. Isso por quê? Porque na mitose uma célula vai originar 2 células idênticas, certo? Então os cromossomos eles se alinham um abaixo do outro, como está descrito nessa figura aqui. Um detalhe muito importante é que aqui é a fase correta para se fazer
o teste de cariótipo, tá? Por quê? Justamente porque os cromossomos estão dispostos enfileirados no centro da célula e isso facilita a visualização. Então aqui a gente já tem as fibras que são ligadas ao cinetocoro do cromossomo, tá? Cada cromossomo desses é ligado por um cinetocoro que vai vai puxar esses cromossomos para as extremidades, que é a nossa anáfase. Então a anáfase ela vai puxar esses cromossomos, tá? Esses centríolos vão fazer uma força abrindo a célula, estreitando e abrindo a célula. Essas fibras vão puxar os cromossomos pelo cinetocoro e a separase vai atuar separando esses braços aqui, ó, como se ela fosse separar, quebrar esses braços para facilitar esse deslocamento longitudinal dentro da célula, certo? Então aqui as fibras estão puxando os cromossomos, metade para cada lado, certo? Para justamente ocorrer a divisão e ter a propagação de uma célula 2N para uma 2N, para originar um indivíduo com o mesmo material genético, certo? Então, após a anáfase, a gente tem a telófase. O que é a telófase? É o processo de retomada da sua forma original, ou seja, a célula, no caso duas células, não mais uma, a gente começou com uma lá na prófase, agora duas células, elas vão ter a retomada da forma original de uma célula, no caso de duas, elas vão, vai ser duas, mas a forma dela vai ser como se fossem separadas, certo? Então isso pode ser feito em vegetais de forma centrífuga e em animais de forma centrípeta. A forma centrífuga ela é de dentro para fora e a forma centrípeta ela é de fora para dentro. Então só lembrando, as cromátides vão se descondensar, certo? O material genético vai se descondensar dentro da célula, vai voltar a aparecer um centríolo, vai voltar a aparecer o nucleolo. E aí, após a telófase, a célula vai novamente passar para a intérfase, que é a fase lá de duplicação do DNA, para depois novamente iniciar o processo de duplicação de novo, beleza? Bom pessoal, aqui então a gente tem a outra parte da divisão celular, que seria a meiose, tá? A meiose ela é dividida na fase 1 e na fase 2. A grande diferença entre a meiose e a mitose é que na mitose iriam formar dois indivíduos com o mesmo material genético, certo? Aqui na meiose a gente vai estar formando 4 indivíduos com metade do material genético, tá? Então essa é a principal diferença aqui. Agora vamos entender os processos, tá? Então, dentro de cada fase a gente tem a fase 1 e a fase 2, certo? A fase 1 vai ter prófase, metáfase, anáfase e telófase, exatamente como é na mitose. Os processos basicamente são os mesmos, tá? Na prófase a gente vai ter lá a condensação da cromatina, vai ter o desaparecimento do nucleolo, a formação de dois centríolos em polos opostos. O processo é exatamente igual. A única diferença começa aqui a partir da metáfase, tá? Na metáfase, ao invés de nós termos os cromossomos alinhados, emparelhados no centro, um abaixo do outro, eles estarão posicionados aos pares, tá? Então aqui a gente vai ter pares de cromossomos emparelhados um abaixo do outro, diferindo do que era a mitose antes, tá? Então aqui o processo é o mesmo. Inicialmente na fase 1, cada cromossomo vai ser ligado no cinetocoro e puxado para o seu respectivo polo, tá? Aqui a figura está mostrando mais ou menos isso, certo? Então a gente pode ver o deslocamento dos cromossomos ligados pelas fibras para o centríolo. Após isso tem a telófase também. A telófase também é basicamente a mesma coisa.
você vai ter a formação de duas células com os cromossomos, e essas duas células vão passar para a fase de meiose 2, que é onde a gente vai ver o que vai acontecer em seguida, beleza? Bom, aqui então, pessoal, já é a fase 2 da meiose, tá? Que é a fase final. Então a gente viu antes aí que os cromossomos tinham se alinhado aos pares e dividido um cromossomo para cada célula. Então aqui é semelhante à mitose, tá? Porém a meiose fase 2. Então a gente pegou uma célula só daquelas duas que se originaram antes, tá? Então aqui, ó, a gente tem a fase normal, a fase da prófase antes aqui, tá? Que, como eu disse, tem todo aquele processo de condensação, do nucleolo sumir, enfim, isso aí eu já comentei antes, tá? Então aqui na metáfase da fase 2, então aquele cromossomo que foi separado antes novamente se posiciona no centro, tá? E novamente é atraído às extremidades, no caso aos centríolos das extremidades, que promovem essa tensão e separam esses cromossomos com o auxílio da separase lá, tá? E formam então novamente mais duas células, tá? Então aqui ele vai puxar, vai esticar, vai formar duas células com metade do material genético. A gente tem que lembrar que isso daqui é uma célula, tem a outra, né? Então essa aqui é como se fosse esses dois N's aqui, ó. A outra célula que também vai estar fazendo o mesmo processo, formariam essa outra metade, certo? Aqui é importante lembrar que vai ter só metade do material genético dividido, por isso que ele origina 4 indivíduos ao invés de 2, certo? Da mesma forma, na telófase, ela pode voltar à configuração original pelas forças centrípetas ou centrífugas, como eu havia comentado antes, beleza? Bom, pessoal, aqui agora a gente tem um processo muito importante que ocorre, que é o que a gente chama de crossing over. O que é o crossing over? É a troca de material genético entre cromátides não irmãs. Então aqui, ó, essa cromátide aqui é irmã dessa e essa cromátide aqui é irmã dessa. Então essas duas centrais aqui, ó, elas não são irmãs, tá? Então, entre cromátides não irmãs de cromossomos homólogos, certo? Então, o que é o crossing over? Aqui a gente sabe que o cromossomo carrega algumas informações que se perpetuam após a divisão celular, certo? Então, em cada parte desse nosso cromossomo vai estar situado um código que diz respeito a uma característica. O que acontece? Muitas vezes ocorre a troca, como se fosse uma fusão, uma troca de partes, digamos assim. Então, digamos que essa parte aqui vai passar para essa cromátide do lado e a parte desse cromossomo aqui passa para outra, entende? Mais ou menos parecido com isso. Ó. Aqui a gente tem um exemplo, né? Como se fosse uma característica que é determinada por azão bezão, certo? Que seria aqui, ó. Quando a gente troca, ocorre essa inversão, essa característica do lado, ela acaba trocando, certo? Então aqui a gente seria a característica que é determinada por azinho bezinho, desculpa, certo? Então aqui ocorre a troca, ó. Vocês podem ver que como se essa parte aqui viesse para aqui e essa parte aqui viesse para aqui. Então ocorre uma troca dessas partes do cromossomo, certo? Isso origina uma certa variabilidade genética posteriormente após a divisão, certo? Uma coisa muito importante que vai influenciar aqui é a distância que estão essas características, enfim,
Quanto maior a distância, mais fácil é de ocorrer esse crossing over, porque se estiver muito perto é difícil de você passar ali e pegar só exatamente aquela porção, certo? Bom, então da minha parte era isso, eu espero ter ajudado aí o pessoal e passo para você de novo aí, qualquer dúvida estamos à disposição. Então, galerinha, chegamos ao final do vídeo de hoje. A gente agradece ao professor por ter explicado o conteúdo pra gente. Espero ter ajudado vocês a entender alguma coisa. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. A gente vai estar respondendo o mais breve possível. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa a notificação, que isso ajuda bastante. E se você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like, né? Deixa o like, irmão. Faz favor, né? Então, até o próximo vídeo. Valeu! Music make you lose control. Music make you lose control. E aí, Robertinho? Estudou pra prova hoje? Cara, tive tempo lá, consegui estudar um pouco. Vi um vídeo na internet do nosso professor explicando e por incrível que pareça eu consegui entender. Ah, então deu boa então. Boa sorte. Bom dia, pessoal, eu sou o Marcelo Ramos, professor substituto, e vou aplicar a prova para vocês hoje. Vai ser socada com raiva, botada, socada, botada, socada, com raiva, socada, botada. Fudeu de vez! Puta que pariu, eu falei, que desgrama de uma bomba do capeta é essa que tô sortando aqui na cidade? Pronto, acabei. Já usou droga hoje, né, Noia? Drogado, Noia! Valeu. Como se for ver, a Miliane está fugindo aqui. Vitória. Vai. Vitória. Ô, Vitória. Vitória. O que você entende por divisão? O que você entende por divisão celular? Apaga esse homem. Calma, não tá sendo escrito, vai. Tá, pode entrar. Tá. Deu, pode vir. Vai, homem! Boa tarde, professor. Boa tarde. Credo, né? Rindondo. Onde é que tá a minha... Ó, tá gravando, ó? Tá. Deixa eu mostrar pra professora de genética que eu sou um aluno dedicado aqui, o caderno, ó. Tá vendo aí, ó? Mais 5 pontos na prova. Quem tá no toque é ele, DJ Nescau.